Ilustres amigos do Clube de Membros, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para você que prestigia o nosso canal, contribuindo mensalmente, com um vídeo que vai juntar macropolítica com a macroeconomia, porque eu fiz uma pesquisa e vocês entenderam que esse tipo de assunto é importante. Então nós vamos continuar mantendo uma série dos nossos vídeos aqui semanais, falando um pouco sobre isso. E nós vamos invadir todas as partes do globo para você entender o que está acontecendo, as tensões geopolíticas e econômicas, para que você entenda para onde está caminhando o mundo dos investimentos. Vamos lá, vamos começar aqui pela nossa proximidade, aqui com o nosso vizinho venezuelano. Maduro quer anexar a Guiana. Maduro quer anexar a Guiana e isso não é metáfora nem piada. Ditador fará referendo sobre anexação de território, onde em 2015 a ExxonMobil descobriu uma grande fonte de petróleo. Como se já não bastasse a quantidade de problemas espalhados pelo mundo, parece que agora podemos ter problemas mais próximos aqui do nosso Brasil. Maduro aí, muito provavelmente, voltada à questão econômica, já está despertando interesse em anexar outro território. Mas Vini, essa notícia não tem importância alguma, isso é a Venezuela. Ok, você vai ver os absurdos que eu vou trazer no vídeo de hoje. Vamos continuar. Temos também aqui o nosso, talvez o segundo maior parceiro comercial, eleições na Argentina. E isso pode afetar, aliás, pode não, vai afetar de maneira certeza o relacionamento do Brasil com os nossos vizinhos. Eleições na Argentina se aproximando. O primeiro turno já aconteceu. E a pesquisa diz: Sérgio Massa à frente de Javier Milei na Argentina. É a disputa entre a esquerda e a direita na Argentina. As pesquisas ainda estão indicando aí Sérgio Massa. Só que a gente sabe, pesquisa é pesquisa. Pode ser que ela confirme, pode ser que não. É bom nós ficarmos de olho, porque lá não é uma tensão econômica, porque já passou de tensão há muito tempo. Nós temos na Argentina inflação acima de 100%, taxa de juros ainda mais alta. Então, em outras palavras, o caos econômico do nosso segundo principal parceiro está realmente preocupando. E essas eleições, com certeza, vão interferir cada vez mais. Todas essas matérias que eu mostro para você são públicas e você pode obter digitando o título da matéria e pesquisando, ou mesmo jogando algo semelhante aí na internet. Então vamos lá, falamos da América do Sul, Venezuela, Argentina. Vamos abrir agora um pouco o escopo. Vamos falar agora da situação americana que envolve Israel e a Palestina. Você aí está vendo aí uma região de aviões. O porta-aviões Gerald Ford aproxima-se da costa de Israel e do Líbano. Dizem que é o maior porta-aviões americano. A tripulação teria servido bife e lagosta, geralmente feito antes de entrar em combate. Então, os americanos mandaram um gigantesco porta-aviões. Por quê? Bases americanas parece que foram atacadas na região do Oriente Médio e os Estados Unidos moveram então um contingente militar para aquela região e mandaram homens também que estariam se juntando ao exército lá de Israel. Veja, tensões subindo cada vez mais e também no Oriente Médio. Essa próxima notícia eu tenho até vergonha de mostrar para você, mas mostra quão descabido está esse mundo. Eu acredito que você deve respeitar a fé e a religião de todos. Eu tenho a minha, mas respeito a de todo mundo. E olha o que está acontecendo, infelizmente, aqui nesse post que eu quero te mostrar, que foi colocado aqui no Instagram. Veja a tradução dele. Uma tendência varreu o TikTok, onde israelenses estão zombando de um outro tipo de humanos que são os palestinos, do fato deles não terem eletricidade e até compararam até a outros animais. Volto a dizer, isso mostra a irracionalidade humana, o quanto o ser humano muitas das vezes despreza o outro lado.
Eu não estou defendendo um lado nem outro. Estou apenas dizendo para respeito ser bom e agradável para todos. E não é o que tem acontecido. Quando isso não acontece, as tensões vão subindo, vão aumentando e as manifestações na Europa em relação à causa palestina cresceram de forma sensível. Praticamente em todos os países europeus, inclusive na Alemanha, manifestações gigantescas mesmo, em favor aí da causa palestina. E isso pode trazer movimentos sociais importantes de contestação. Então veja, as questões geopolíticas estão cada vez mais crescendo. Isso sem falar ainda na questão da China, que talvez nós possamos trazer ainda mais para frente. Em outras palavras, não é somente em um determinado local. A Europa invadida por questão social, a América do Sul com questões de eleições e possibilidades de invasão, Estados Unidos encaminhando tropas para o Oriente Médio, continuando tendo lá também a Rússia contra a questão da Ucrânia. Em outras palavras, o barril de pólvora está aceso e não sabemos o que pode acontecer. Mas vamos caminhar agora para a questão econômica. Logo, dá aquele super like, porque, volto a dizer, é um conjunto de matérias importantes para você entender o que está acontecendo com a economia, principalmente a economia mundial. Eu gosto muito aqui da Combes Letter, que traz informações interessantes do mundo da economia. Olha essa aí, saiu o PIB dos Estados Unidos. Aliás, as duas principais notícias econômicas, que é essa segunda parte desse vídeo, foram o PIB americano e principalmente o indicador de inflação. Vamos falar dos dois. Diz a notícia que o PIB aumentou 4,9% no terceiro trimestre, bem acima da expectativa que era de 4,3%. É o maior salto desde o quarto trimestre de 2022. E olha, o quinto aumento trimestral consecutivo nos Estados Unidos. Apesar das taxas de juros mais elevadas e olha, das tensões geopolíticas, o PIB continua a aumentar. E aqui eles deixam a pergunta: o Fed está no caminho para uma aterrissagem suave? Você sabe a minha opinião. Creio que não, e em breve nós teremos a resposta a esse tipo de questionamento. Mas é importante você estar preparado para entender o que está por vir. E ele diz ainda: tenha em mente que esta é a leitura preliminar. Isso significa que um número final pode subir. Mas ele diz ainda: independente disso, a força persistente da economia dos Estados Unidos, apesar de muitos ventos contrários, é incrível. E eu tenho realmente que concordar. Só que tem um detalhe: esse PIB cresceu por outros fatores. Ponto número 1. Consumo, serviços nos Estados Unidos. O consumidor americano ainda está gastando bastante. Só que você vai verificar que esse consumo tende a cair daqui para frente. Segundo ponto, gastos do governo americano. Aumentaram bastante os gastos. Então é bom você entender os detalhes aqui da notícia. E vamos detalhar então um pouco. Tá aí, ó. Uma outra notícia diz: subiu 4,9. Só que diz: o principal motor da economia, o investimento privado, está estável desde 2022. Repara aí nesse gráfico, o investimento privado, a realidade, ele não está nem estável, ele caiu e não voltou ao patamar do primeiro trimestre de 2022. E aqui esse Twitter vem detalhando em muitas partes interessantes o que aconteceu. Ele diz: o lado residencial é ainda pior, com investimento privado real a permanecer abaixo da pandemia, sinalizando o quê? Escassez do mercado imobiliário. Eu tenho falado muito aqui dos nossos vídeos. Mercado imobiliário americano, eu já gravei 2 vídeos. Mercado chinês, já perdi as contas de quantos vídeos eu gravei. Então, investimento privado preocupando a economia americana. E já que estamos falando aí de economia, vamos entender como está a poupança, a economia dos americanos. O consumidor está em uma situação difícil com o colapso da poupança. Colapso da poupança significa que eles estão poupando cada vez menos. Esse indicador caiu de máximos em 2020 para níveis observados pela última vez durante a crise financeira. Veja, olha o indicador aqui na cor verde para você verificar. Veja que ele voltou lá para o patamar
pré-crise de 2028. Vou tentar até aumentar aí para você verificar. Essa é a situação desse indicador, então, aí, que diz a respeito da poupança dos americanos. Mas, Vini, por que isso é importante? Ora, se a economia, se a poupança dos americanos está em queda livre, significa que esse consumo em breve vai se esgotar e logo a tração do PIB vai acabar. Porque nos Estados Unidos, 70% da economia é claramente de serviço. Se o americano não tem mais poupança, isso vai ser preocupante. Só que ele diz ainda, a dívida do cartão de crédito do consumidor ultrapassou 1 trilhão. Taxa de juros nas alturas. Eles continuam consumindo, só que a dívida está aumentando cada vez mais. Além disso, empréstimos universitários nos Estados Unidos voltaram a ser cobrados. A inadimplência pode aumentar cada vez mais. E diz ainda, os pagamentos de juros pessoais ultrapassaram 500 milhões de dólares e as taxas de juros estão no nível mais alto desde a crise financeira. Nesse ritmo, algo está fadado a quebrar. É o que diz aqui o post do Game of Trades e realmente os indicativos não são nada bons. Olha esse gráfico também a respeito novamente da poupança. A poupança está a contrair-se a níveis que normalmente terminam em recessões. Será que dessa vez é diferente? Essa é uma brincadeira no mercado financeiro. Toda vez que tem uma notícia ruim, alguém diz, dessa vez é diferente, temos que olhar com outros olhos. Não é bem assim. O que eu tenho te alertado é, muito cuidado para não cair nessa narrativa. Veja aí que ela já está no nível aí que toda vez que chegou nesse nível, nós tivemos aí uma grande recessão americana. Então você está confirmando por gráficos, por dados, que é importante você ficar de olho. A questão geopolítica cada vez mais piorando. A questão econômica caminha junto da geopolítica. Geralmente é assim, algum fato extraordinário pode movimentar o mercado. E quando isso daí acontece, se segura. Veja o mercado imobiliário chinês. Voltou aos níveis de 2009, caindo quanto? 80% em relação ao máximo histórico. E o presidente da China visitou o banco chinês pela primeira vez. Vou repetir, visitou o banco chinês pela primeira vez. Pouco depois, a China aumentou aí o seu déficit de 3 para 3,8%. E ela também acaba de aprovar uma emissão de títulos. Isso ocorre em meio a grandes cortes nas taxas, estímulos contínuos e fraqueza no setor imobiliário. Se a economia estivesse boa, não precisava de estímulo. Economia sadia caminha naturalmente. Quando tem estímulo, é porque a economia não está nada bem. Muitos sinais continuam a sugerir que os riscos de recessão estão a aumentar na China. Olha o mercado imobiliário chinês. Voltou para quando? Para o nível lá de 2008. Impressionante essa queda que nós estamos verificando. Saiu aí de próximo de 275 para 58. 275 para 58. Voltando para o nível de 2008, nós estamos falando então aí de uma queda para 15 anos para trás. Continuando, vamos avançando para você compreender em detalhes. Só que antes, você ficou com alguma dúvida? Coloque aí nos comentários que eu teria aí um prazer em te responder. Volto a dizer, o intuito aqui é que você aprenda. E já que estamos falando de mercado imobiliário, vamos voltar com o mercado imobiliário americano, que é o mercado imobiliário mais inacessível da história que nós estamos verificando desde 1989. Vini, o que você quer dizer com inacessível? Taxas de hipoteca nas alturas. Preço dos imóveis muito caro. Então veja, o americano não consegue trocar porque a taxa está nas alturas. Se ele for então trocar a hipoteca de 2%, 3%, vai ser uma hipoteca de 8%. Como é que o americano vai fazer isso? Atolado em dívida. Para comprar um imóvel médio, o americano gasta algo em torno de 44% da sua renda. Talvez não seja o melhor momento para a troca imobiliária nos Estados Unidos. Só que tem um outro detalhe importante também, ainda com relação ao mercado imobiliário. Pode ser que lá realmente venha o estopim da crise, porque historicamente o mercado imobiliário é muito, muito importante.
Aqui o famoso Rafi traz aí uma informação importante. No mesmo dia que os Estados Unidos publica a revisão do terceiro TRI, temos uma nova aceleração do seguro-desemprego. Você talvez não tenha ouvido falar a esse respeito. Só que veja aí, seguro-desemprego vem aumentando. Se ele vem aumentando, significa que mais pessoas estão pedindo seguro-desemprego. Porque estão o quê? Desempregada, obviamente. E isso, novamente, é fraqueza econômica. Repara que isso vem acontecendo desde setembro de 2022. Atingiu o pico lá em março, na crise que quebrou vários bancos pequenos nos Estados Unidos. E agora, voltando a subir desde setembro novamente. Vai anotando aí a quantidade de informação que estamos trazendo nesse vídeo, para que você entenda e fique realmente sabendo do que acontece no mercado. Olha os pedidos de execução hipotecária, incluindo avisos de inadimplência, aumentaram 28% no terceiro trimestre. Os americanos estão ficando sem dinheiro para pagar então aí as suas hipotecas. Cada vez mais a situação está piorando. Lembra que eu te falei que as dívidas de cartão de crédito estavam chegando a 1 trilhão? Tá aí o gráfico para você ver. Na realidade, ultrapassou o limite de 1 trilhão. Isso está a acontecer na medida que o Fed aumentou o quê? As taxas de juros, resultando então numa taxa de cartão de crédito de 21%. Essa taxa é surreal no mercado americano. 21% de cartão de crédito é algo surreal. Para piorar, 55% dos americanos vivem agora de salário em salário, ou seja, tentando comprar o almoço para poder sobreviver até a janta. É isso que nós estamos verificando. Olha a inadimplência de cartão de crédito em bancos pequenos. Chegaram a 7,51%. Mas isso é muito ou é pouco? Olha nesse gráfico. É o maior valor disparado, mas disparado mesmo, em mais de 30 anos. Inadimplência em cartão de crédito. Os americanos estão deixando de pagar então o cartão. Querem ter a mesma qualidade, mas não estão tendo mais dinheiro. Querem trocar de casa, mas a hipoteca está cara. Precisam voltar a pagar os empréstimos estudantis. Em outras palavras, economia americana apresentando fissura de vários lados. Só que eu disse para você que tinha uma segunda notícia mais importante, além daquela do PIB, que saiu nessa sexta-feira. Núcleo da inflação nos Estados Unidos, medido pelo PCE, tem maior aumento em 4 meses. Veja, o núcleo então da inflação americana, que é o que o Fed gosta de olhar, avançou 0,4% na base mensal. Enquanto, aliás, o núcleo teve alta de 0,3%. O Fed costuma olhar para o núcleo e veja, é considerado o indicador mais importante do Fed, pois exclui as categorias mais voláteis, energia e alimentos. Então, a preocupação continua. A guerra com a inflação nos Estados Unidos não foi vencida. Eles ainda cogitam outro aumento das taxas de juros. Eu, particularmente, acredito que não vai acontecer. Ok, Voline, você falou tudo aí. E a expectativa? Temos informação do Brasil? Pesquisa aponta que brasileiro compra apenas o essencial quando o bolso aperta. Eu não sei se já aconteceu com você ou se está para acontecer, mas se o bolso apertar, com certeza vai ser aquele ditado, aperte o cinto, porque muitos brasileiros vão comprar o essencial e de marcas mais baratas. É o que acontece quando uma crise chega. E veja que essa pesquisa ouviu mais de 21 mil pessoas em 27 países, sendo 1.000 brasileiras. Uma última notícia é a preocupação com relação à arrecadação no Brasil. Rafaela Vitória traz a informação com relação à preocupação da desaceleração. Ela diz: a surpresa da alta do PIB, e realmente o PIB no Brasil subiu bastante, resultou em algum impacto positivo no primeiro semestre. Eu não diria algum não, um impacto fortíssimo positivamente no primeiro semestre. Mas a perda de força da atividade é um risco para a volta do debate sobre políticas anticíclicas. Veja o que ela está mostrando.
uma forte desaceleração em termos de arrecadação que vem se formando aí desde o mês de junho. Junho caiu, julho caiu, agosto e setembro. Isso gera preocupações, porque o governo precisa se sustentar aí e sem receitas pode ser que outros tributos apareçam ou então uma grande reforma tributária pode estar aí a caminho. Para finalizar, o que eu quero dizer para você é: não está nada fácil olhar daqui para frente. A geopolítica internacional continua ditando os rumos da economia. Essas tensões, elas são refletidas na política, na questão militar e que estão se expandindo pelo globo inteiro. Além disso, tem uma última notícia dizendo que Paquistão está lá se desentendendo com a Índia novamente. E ali é briga de cachorro grande. Qualquer atrito ali pela causa da Caxemira pode trazer novos problemas. Enfim, o mundo preocupa e você precisa estar atento a essas notícias. É por isso que aqui no clube eu vou continuar te atualizando de todas as informações. Se você gostou, dá aquele super like. Se você quer ter acesso ao clube de membros, faça a sua inscrição para não perder nada daqui para frente. A situação está se agravando. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito esse sabadão e esse domingo. Um abraço e até o próximo vídeo.